pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do Podfísio. Antes da gente dar início com o tema de hoje, queria agradecer a todo mundo aí que vem acompanhando, que vem curtindo, compartilhando os nossos episódios, os nossos cortes, fazendo comentários, fazendo perguntas e dando sugestões aí de convidados e temas. Então, muito obrigado aí para todo mundo que está acompanhando esse trabalho. Como vocês sabem, né, esse aqui, na verdade, é um formato de bate-papo. O que a gente quer falar aqui é trazer assuntos aí importantes, pertinentes na área de fisioterapia e transformar isso num bate-papo mais informal, mais livre, onde a gente possa expressar as nossas opiniões aí com menos responsabilidade, como se fosse aquela conversa que a gente tem com os nossos alunos depois das aulas, né, como se fosse aquela conversa mais informal. Então, hoje a gente está aqui com um pessoal super especial, né? Com dois convidados super especiais. Na verdade, recebendo, né? O professor Tiago está aqui com a gente mais uma vez, sempre junto, e dois convidados super especiais. Eu vou deixar até que os dois se apresentem aí no momento aí das suas falas, mas o Caio, fisioterapeuta, a professora Cristiane, também fisioterapeuta, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a progressão de um aluno da graduação de fisioterapia até um fisioterapeuta inserido no mercado, tendo que lidar com o empreendedorismo profissional, tendo que lidar com a gestão e assumir o negócio. Então a gente trouxe aí exatamente esses dois extremos. A Cris, que tem uma experiência incrível, gigantesca aí com o ensino na graduação, e o Caio, que vai falar um pouco para a gente de como é que está sendo esse desafio, que o Caio entrou aí na Itália há pouco, está trabalhando e está sofrendo muito nesse começo, mas já está colhendo os frutos aí também desse trabalho. Então, assim, para abrir esse bate-papo, né, abrir essa conversa, eu vou começar com você, Cris, para a gente falar um pouco sobre isso, mas depois eu queria que o Caio comentasse também. Então, vamos lá, Cris. Quando a gente vai começar, né, um curso de graduação, vamos pensar desde o aluno do primeiro ano até os últimos anos de curso e tal. Na tua opinião, assim, hoje, e não estou falando sobre diretrizes curriculares de fisioterapia, eu quero saber na prática, na tua opinião, quais são as principais habilidades, as principais características que um cara que entra numa graduação de um curso de fisioterapia, seja aí na universidade que você trabalha, ou dentro do que você acompanha, assim, com os alunos de maneira geral, né? Quais são as principais habilidades que esse curso de graduação vai poder realmente ensinar para esse aluno, e quais são as principais habilidades que esse mesmo aluno vai precisar quando ele sair da faculdade e ir para o mercado de trabalho, né? Então, o que a faculdade pode dar e quais as outras habilidades são necessárias para ele poder se desenvolver. Cris, muito obrigado pela presença aí, seja muito bem-vindo. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro tanto, para poder falar um pouquinho de um assunto que eu gosto demais, que é falar sobre o ensino em fisioterapia. Bom, eu falo que a faculdade, eu acho que ela prepara tecnicamente o fisioterapeuta. Eu acho que prepara, sim, em termos de conhecimentos técnicos, e o conhecimento teórico, né? Mas eu falo assim que aquela vivência, aquela experiência, o raciocínio clínico que precisa ser formado, isso vai ser só com a prática mesmo, né? E eu percebo diferentes perfis de aluno. Eu até falo isso com eles em sala de aula, né? A gente tem o aluno que é o aluno estudioso, e eu brinco que esse vai ser o concurseiro, né? Aquele aluno assim que vai estudar pra caramba, vai entrar num concurso público, vai ser, quem sabe, um fisioterapeuta do Senado lá, né? E tem aquele aluno que normalmente faz a graduação toda com muita dificuldade, que carrega aquele monte de DP, mas que de repente está ali no último ano e começa a se abrilhantar ali, né? E vira assim um super profissional. Tem vários casos assim, né? Por quê? Porque eu acho que
o paciente, ele procura um fisioterapeuta que acolhe. Eu acho que não tem que ter só o conhecimento técnico, conhecimento científico, mas vai da questão da empatia, do tratamento humanizado, do acolhimento, e acho que isso é perfil, acho que isso a gente não consegue ensinar. E aí eu sempre falo que não tem problema quem é o professor, quem é aquele estudioso que vai ser o concurseiro, e não tem problema aquele que vai ser o empreendedor. Eu só falo que a gente precisa identificar qual que é o nosso perfil, senão a gente não consegue ser feliz nessa profissão, né? Então eu falo que a gente só tem que identificar qual que é o nosso perfil. Legal. Ô Caio, qual era o seu perfil? Eu sei, mas eu quero que você fale aí. E até mais, Caio. Dentro dessa questão aí, qual que era o seu perfil e o que, que você acha que a faculdade realmente te ensinou, que está aí enraizado em você, que está dentro de você, que está dentro presente no teu dia a dia, e o que, que você teve aí que batalhar, correr atrás e aprender para desenvolver o trabalho que você está desenvolvendo hoje? Bom, pelo menos, primeiramente, boa tarde aí para todo mundo, né? Quem tá ouvindo a gente, ou bom dia, ou boa noite, não sei que hora que vai ouvir. Mas, assim, é engraçado isso, cara, porque o meu perfil, assim, se tivesse como denominar isso, seria assim, dá trabalho, né? Porque, cara, desde a escola, eu sempre tive muita dificuldade com essa questão de. Talvez, assim, hoje eu penso um pouco assim, talvez a forma como eu era colocado para aprender, tá? Então, assim, essa questão daquela questão sentado, ouvindo, e fica ouvindo, essa situação toda. E eu não conseguia, eu tenho muita dificuldade com isso. Então, assim, eu não conseguia ter absorção, e eu dava trabalho, ficava muito, queria sair, queria fazer outras coisas assim, mais, que chamavam minha atenção naquele momento, né? Então, eu não conseguia fazer trabalhos bem feitos na época. Então, assim, dei trabalho pra caramba, isso sim, essa é a realidade. E assim, durante o tempo da faculdade, eu fui identificando professores que me despertaram o interesse pela fisioterapia. Então, assim, é aquela palestra que você aproveita, dá graças a Deus que ela vai surgir, porque aí você não tem aula, e de repente você vê aquele cara ensinando algumas técnicas, você fala assim, cara, é diferente isso. E aí você vê aquele professor, de repente, que gostava de vez em quando de pegar um aluno, né, e vem cá, tá com dor? Tô, então deita aqui na maca, deixa eu te avaliar. Foi aí onde eu conheci a osteopatia, né? E você vê, assim, que de repente o professor ele se transformava na forma de olhar para o paciente. Parece que ele tinha um perfil dentro da sala de aula, mas na hora que ele vinha botar a mão na massa, na frente dos alunos, e aí parecia que ali ele manifestava nele mesmo a identidade fisioterapêutica e aquilo ali despertava na gente, né? Então, assim, eu tive muita dificuldade, confesso, no começo de entender o que eu estava fazendo ali. Tive muita dificuldade, assim, de absorver conteúdo, me desenvolver dentro da faculdade, no começo. Porém, quando eu comecei a ter contato com profissionais que vivenciavam a fisioterapia, de fato, aí foi onde a chave mudou. E assim, além de dar trabalho, eu era chato, porque assim, eu gostava de perguntar. Se eu pegava um professor que assim, despertava curiosidade, eu nunca me esqueço, Bruno. A faxineira da minha avó estava com uma dor no punho. E eu cheguei para você na sala de aula e falei assim, escuta, rapaz, a faxineira, eu nem fazia estágio, a faxineira lá de casa tá com uma dor no punho, cara. Você falou assim, ó, faz isso com ela. Repete aqui, tal, não sei o que, faz isso. Rapaz, eu fiz com ela. Até hoje ela fala assim, eu nunca mais usei aquela munhequeira, né? E assim, cara, foi onde as coisas viravam a chave. Então eu ficava perguntando, eu ficava questionando, né? Lógico, né? Obviamente, quando você tinha um certo interesse, como eu sempre tive com a parte de traumato ortopédica. Então, assim, foi isso que mudou, o fato de ser curioso, o fato de ficar perguntando, o fato
de querer, assim, saber um pouco mais sobre aquilo. Que negócio é esse que você está fazendo aí? Né? Então foi isso que, de O, certa forma, foi muito importante para mim. o Caio, Cris, era aquele aluno chato mesmo, assim, o bom chato, sabe? O bom chato, que tá ali o tempo todo. Ele não era o mais estudioso da sala, mas ele sempre aproveitou muito bem as aulas. Então, aquele cara que sentava na frente e ficava ali ouvindo. Então, o que você tem para passar ali, ele vai te incomodar, vai te perguntar, vai questionar. E eu acho um belo perfil de aluno, esse tipo de perfil. Porque, mesmo, lógico que podia estudar um pouquinho mais? Podia. Mas, pelo menos, estava ligado ali no que estava acontecendo e não tinha medo de perguntar e não tinha medo de pôr a mão na massa. E isso acho que é uma coisa muito importante. O Thiago estava envolvido com o ensino hoje, mas o ensino mais voltado para a prática de trabalho, não esse ensino básico de formação, professor de osteopatia, e está hiper envolvido aí desde o começo dos primórdios aí com a parte clínica, né? Ô, Thiago, se você pudesse mudar hoje alguma coisa na graduação, fala assim, ó, eu sou hoje o dono aqui do ensino em fisioterapia, eu acho que eu posso inserir algum conteúdo novo ali. Que conteúdo seria esse? Cara, isso é uma pergunta que eu me faço também, e o que eu vejo com alguns estagiários que passam por aqui, ou mesmo eu tento me voltar no tempo, né? Não vamos falar em anos, mas voltar no tempo. Eu queria só contar uma parte, que eu acho que envolve um pouco a Cris, o Marcelo, envolve todo mundo lá, para eu falar como que era o Thiago ali dentro da faculdade também. E foi muito importante, né, o que a Unip fez comigo, no processo de transformação, e eu divido isso com o professor Carmen, porque a gente era meio que, sei lá, era goiabada e o queijo, sei lá, chitãozinho chororó, era uma dupla, né, onde a gente tem uma história muito parecida, assim, história familiar, uns envolvimentos, assim, que a vida te coloca um irmão no caminho, aí você vê que a coisa, ela vai, ela vai bem, e a gente dividiu muitas dificuldades, muitas alegrias, graças a Deus. E no meio do caminho tinha um anjo também, que hoje é parceira da Cris, que eu vi que ela voltou, eu fiquei muito feliz também, que é a professora Aline, que eu era um aluno meio que parecido com o Caio aí também, viu? Eu era um cara meio que assim. E aí, né, eu sou grato até hoje por conta disso. E era uma professora que tinha um envolvimento muito grande com atendimentos, e isso me mostrou que ela era professora e também era clínica. E dentro disso foi uma modelagem que me ajudou bastante em relação a isso. Voltando à pergunta do Brunão, eu acho que uma das coisas, assim, eu vou deixar até para você responder, tá? Que eu acho que uma das coisas mais importantes é que é um assunto que está próximo de chegar em novembro, que você vai dar uma cartada boa em relação a isso. Eu acho que é a visão do fisioterapeuta lá dentro, porque às vezes, por falta de maturidade, ele não tem muita noção qual o caminho seguir, o que ele quer para ele, né? Eu acho que tem uns... Porque lá a gente vai aprender anatomia, vai aprender fisiologia, vai aprender biomecânica, a gente vai aprender a lidar com a coisa mais técnica, como a professora Cris falou. Mas quando ele sai, eu vou voltar para o Brunão, depois eu volto para a Cris, ele sai de lá meio que assim, qual é a visão que eu tenho que ter de um negócio, né, de uma clínica, como que funciona esse sistema, como que é a administração disso, como que é a gestão disso, porque ainda ele pensa um pouco pequeno, ainda ele quer sair, quer trabalhar, ele quer ver como que funciona, ele quer, né? E essa segunda parte técnica, ela depende também de um professor que atenda, né? Que ele tenha uma vivência prática em relação a isso. Aí eu puxo a sardinha para a Cris. A Cris é uma fisioterapeuta que atende, né? Eu tenho já muitas respostas, né, de médicos da cidade que conhecem a Cris, que a gente pega pacientes em comum, que a gente troca ideia, e que isso dentro da sala de aula faz muita diferença, porque a verdade não tem como se esconder, não tem como a gente ir lá na frente inventar alguma coisa. Então, se cada vez tiver professores com experiência em atendimentos clínicos para poder mostrar realmente uma vivência e conseguir encurtar um tempo, eu acho que isso ajuda. Um planejamento e também uma visão diferente
parar de pensar pequeno e começar a ter uma visão um pouco mais aguçada de coisas financeiras, né? Isso, para muitos, pode ser muita dificuldade. E até hoje a gente tem muita dificuldade em pensar dessa maneira. E talvez, se tivesse quebrando uma crença com mais tempo, talvez a gente tenha uma visão da fisioterapia um pouco diferente. Mas quem sou eu? Eu vou jogar a pergunta para o entrevistador, né? O nosso Faustão, o nosso Silvio Santos, o nosso Brunão, para falar um pouco disso, cara, porque eu acho que a experiência que você tem, a gente aprende muito com você. Então, eu também, eu acho difícil. Eu acho que assim, o principal, toda vez que a gente vai entrar numa nova área, a gente vai buscando os exemplos, né? Quem são os nossos exemplos, quem são as nossas referências. E essa questão vamos lá, do administrador, de empresário, isso é novidade no mercado. Na área de fisioterapia isso é novidade, de uma visão estratégica empresarial. A gente tem milhares de fisioterapeutas com clínicas sensacionais, com serviços incríveis e fantásticos, mas visão estratégica empresarial, isso é a nova onda do momento, a nova moda do momento. Então está todo mundo hoje correndo atrás, buscando, se preparando, e não é à toa que as pessoas estão fazendo isso, porque isso, bem feito e bem executado, pode encurtar muitos caminhos e te dar muita referência para conseguir desenvolver um trabalho mais efetivo, não só do ponto de vista técnico, fisioterapêutico, clínico, mas do ponto de vista de gestão, administração, marketing financeiro, tudo que envolve, né, o que a gente pensa do negócio. Agora, eu imagino assim também, imagina que a gente fala assim, vamos deixar isso obrigatório também no curso de graduação. Quem seriam os professores? Quem seriam as referências para essas pessoas? Será que a gente tem realmente esse grupo pronto para entrar em não sei quantos centenas de... Quantos cursos será de fisioterapia a gente tem no Brasil? Mas são centenas de cursos de fisioterapia no Brasil. Então, será que a gente tem esse público? O que você pensa disso, Cris? Olha, bom, eu só queria retomar um assunto que o Thiago comentou rapidinho, da questão da experiência clínica. Eu acho que faz toda a diferença para o professor que é clínico também, né? E eu comento, falo assim, eu sou fisioterapeuta e estou professora no momento, né? Então, porque a gente vai e passa a vivência do dia a dia. Então, você passa um caso e fala assim, gente, eu atendi um paciente ontem e ele estava assim, assim, assado. A gente vê uma imagem, um teste ali no livro, vê um vídeo e acha que vai ver aquele teste daquele jeito. E às vezes eu falo, gente, ó, um teste de LCA positivo não é bonito assim, igual a gente vê nos vídeos, né? Às vezes é uma coisa mais sutil, tudo, né? Bom, agora voltando na questão do empreendedorismo, né? E das matérias, das disciplinas, o que falta. A gente tinha uma matéria, uma época na graduação, e depois ela saiu, e não sei se ela vai voltar, que chamava Gestão e Empreendedorismo em Fisioterapia, eram 6 meses. Só que assim, era bem essa questão, quem vai dar essa matéria esse semestre, né? Porque nós não temos essa formação do fisioterapeuta administrador, empreendedor. Tem muita gente que acaba fechando a sua clínica porque não consegue calcular quanto que custa manter uma clínica, né? Então a gente sabe que no seu atendimento ali, até o papel higiênico, o copo plástico, a energia que está ali ligada, a água, precisa ser colocada ali, precisa ser computada. E aí a gente vê muitas clínicas fechando, muitas vezes por má administração, por falta de planejamento. A gente não sabe montar um plano de negócios, a gente não tem essa experiência. E eu acho que para dar uma disciplina assim, teria que ser alguém da área administrativa, né? Porque o fisioterapeuta tem essa visão de humanização, vamos ajudar o próximo, né? Vamos ajudar, vamos cuidar. Só que a gente também precisa ganhar dinheiro, a gente precisa também do retorno financeiro, né? A gente pode ter a nossa parte de caridade, mas a gente também precisa desse retorno, né? Agora, se eu pudesse tirar uma coisa da matéria de graduação, eu tiraria aquelas normas da BNT, que, pelo amor de Deus, para que a pessoa tem que saber a BNT, né?
Vamos tirar essas normas, vamos ensinar lá, ó, isso é uma Tá revisão bem. sistemática, isso funciona para isso é um bom artigo, isso é lixo, isso você não acredita, isso é um... Agora, para que eu tenho que saber que eu tenho que digitar a terceira linha 3 letras depois da primeira? Não concordo muito com a BNT, eu tiraria a BNT da graduação. Você sabe, Cris, que até os programas de pós-graduação hoje já liberaram, já está livre, já não tem formatação fixa, né, para entregar as dissertações e as teses, né? Por quê? Porque depois você vai ter que escrever um artigo, você vai ter que submeter as normas da revista, então o que adianta você formatar de acordo com uma determinada regra, né? Tiagão, eu vou pingar para você Ah, agora aqui. vamos lá. Vamos pensar aí na história aí da fisioterapia. A gente hoje tem uma visão, uma realidade, o aluno de hoje. Eu não sei você, Cris, eu comecei a estudar em 1997. Eu entrei na fisioterapia em 1997. Então, na tua visão, Thiago, para depois a Cris comentar e o Caio falar também. O Caio ainda tem uma experiência menor, mas ele já tem diferença da tua realidade, Caio, da tua época para hoje. Que era hoje, que era a graduação da fisioterapia na tua visão, da tua época, há 20 anos atrás, e o que é hoje, desde o ensino até o mercado de trabalho? Quais as principais diferenças que você vê daquela época para hoje? Vamos lá. Eu acho que lá atrás, se você começou em 97, comecei em 98. E até 2001, a gente passou lá estudando e eu sentia sentia não, né? Hoje eu consigo perceber, né? Uma coisa, vamos falar, mais segmentada no sentido do que eu vou começar falando por que eu escolhi a fisioterapia. Porque eu gostava de joelho, que eu queria mexer com o joelho, eu pensava sempre numa articulação. Então eu falei, não, e eu tinha com isso, e eu vou trabalhar com isso, né? E quando eu comecei a estudar, e aí era uma coisa muito segmentada dentro, por exemplo, da ortopedia, né? Falar de joelho, assim, vou atender um paciente de joelho, mas eu não tinha aquela questão na minha cabeça e o resto. Então, hoje, olhando para trás, e o que tinha de melhor lá atrás, era isso, beleza, né? Mas eu acho que num outro conceito, nas outras matérias, era uma coisa muito separada. Era tudo junto, mas ao mesmo tempo era muito separado. Parece que as coisas não se falavam, não se conversavam, não se interagiam dentro de uma integralização de coisas, né? Para a gente poder fazer uma discussão mais da integralidade, mais do corpo, mais do global, e ter uma vista um pouco maior, uma vista mais ampla, um ponto de vista 360 do paciente. A gente era muito sintomático, vamos dizer assim. Eu acho que a fisioterapia ela passou por isso, e foi importante passar por isso. E se a gente não tivesse passado por isso, talvez a gente estaria passando hoje ainda, tá? Talvez a gente não tivesse dado o próximo passo, que eu acho que isso é natural das coisas. E eu aprendi essa questão muito de fechar no segmento e não conseguir fazer uma leitura de uma biomecânica mais integralizada. Não porque eu gosto de ortopedia, porque a minha melhor nota foi em respiratória, né? Olha que loucura. Minha melhor nota de estágio, falei, cara, não acredito, né? Mas não é isso que eu quero fazer. Tive um baita no professor Paulo Saad, top de linha, uma das melhores, né? Sueli também. Só que até então não era isso que eu queria para mim. Enfim, passando isso, então o que eu vejo hoje em relação a isso? A comunicação entre o conteúdo e a visão muito mais de pontos de vista diferentes de uma mesma situação, você consegue correlacionar, né, um sistema para poder gerar um diagnóstico um pouco mais completo. Não estou falando que é isso ou aquilo, mas eu estou falando que você abre um pouco mais o leque para conseguir discutir questões ambientais, né, questões estruturais, questões do dia a dia. Eu acho que a gente não tinha essa visão um pouco mais biopsico, a gente tinha uma visão muito mais queixosa, né? Então a gente não conseguia muito abrir o campo para outras coisas. Mas enfim, acho que tudo tem o seu tempo. E aí, em relação ao mercado de trabalho, o que eu tentava reproduzir? Eu tentava reproduzir o que eu aprendia,
né, dentro do dia a dia, e falava que não tinha respostas, lógico que tinha muitas respostas dentro do mercado de trabalho, mas ainda comparado com hoje, eu acho que um dos maiores diferenciais que eu vejo de antes para hoje é a comunicação e o acolhimento com os pacientes no momento de sofrimento, porque até então, pela falta de, sei lá, de jeito de lidar com a situação, eu vejo que o processo de comunicação ele melhorou muito para você justificar através da evolução dos estudos e pesquisas dentro da fisioterapia, para você se mostrar um pouco mais preparado, para você vender um produto através da informação e através do que tem de melhor neste momento. E a gente vê que o Brasil cresceu muito e virou referência também em pesquisas voltadas para a fisioterapia. E isso contribuiu muito para o meio clínico e ajuda, né, a gente ter essa, vamos dizer assim, essa segurança. E cada dia que eu avalio um paciente hoje, é lógico que eu lembro lá atrás, vestido de branco, bonitinho, com cintinho branco, camisa para dentro, sapato, né, do Jacinto Figueira Júnior, parecendo um pai de santo. Mas, cara, a gente era o melhor que a gente tinha para dar, e era aquela coisa, falou, putz, é um menino ainda, tal, várias pessoas passam por isso, mas hoje, quando eu saio de uma consulta, eu saio, assim, eu peço a permissão, e eu saio da minha consulta realizado, porque eu consegui passar o que eu tenho de melhor, e é dar esperança, e conseguir, através da experiência, ajudar as pessoas pelo processo de comunicação. Cris, e aí, você é de quando? Vai ter que contar, não vai ter jeito. Eu tô batendo aí com vocês. Eu entrei em 99 também. O que eu percebi, o Thiago falou bastante essa questão da comunicação. Eu achei que mudou muito. Acho que a visão, a mudança da visão analítica para uma visão global aí na parte de avaliação, na parte de tratamento, né? Muito o conceito de cadeias, da necessidade de avaliação do paciente como um todo. Eu acho que isso mudou bastante, né? Então, antes a gente tinha uma visão mais fragmentada, né, na avaliação do paciente. Eu acho que agora é uma coisa mais global. A gente sabe que, às vezes, uma disfunção da ATM está levando ao problema que o paciente tem lá no joelho, né, por exemplo. E uma coisa também que a gente tem que se preparar é para o surgimento de novas disciplinas, né? Que nem na minha época estava começando fisioterapia em ginecologia e obstetrícia, que depois virou fisioterapia em saúde da mulher, e que hoje é fisioterapia pélvica, que não é só a fisioterapia na saúde da mulher, mas a fisioterapia na saúde da mulher e do homem, a fisioterapia pélvica, né? E agora com essa aprovação aí do conselho de técnicas alternativas, como, por exemplo, a fitoterapia, a acupuntura, a aurículo, provavelmente essas matérias vão entrar ali na graduação para ter pelo menos uma visão do que cada uma é. Então, eu acho que isso é coisa que tende a entrar na graduação. Eu comento com os alunos que ergonomia, por exemplo, não tinha, era uma disciplina que fazia parte da fisioterapia do trabalho, mas que hoje é uma disciplina separada. A gente tem um semestre só de ergonomia, né? Então, eu acho que a evolução, a necessidade, né, e os novos tempos vão trazendo também a necessidade de novas disciplinas, de novos conceitos. Isso aí, muito bom. Ô Caio, hoje você já tem aí estagiários, né, que vão aí bater na porta e pedir para poder trabalhar com você, para te ver trabalhar. O que você acha hoje da tua época aí? Não faz tanto tempo assim, mas já deu um tempinho. O que você percebe de diferença hoje de como que é o comportamento deles, o estudo, disciplina, pro que você fez? Então, Bruno, aparentemente, assim, o que eu percebo, né? Os estagiários que estão vindo aqui, um está em formação de osteopatia, né?
Então você consegue perceber nele uma iniciativa diferente. Parece que não se sentir preparado, mas parece que há nele uma confiança maior. Talvez por ele mensalmente botar a mão em alguém, realizar técnicas diferentes e começar a ver resultados, enfim, um pouco fora daquela caixinha que ele ouve no dia a dia do estágio da faculdade ou da faculdade, né? Eu vi bastante experiência clínica com outros fisioterapeutas que mensalmente vão dar aula para ele na formação, enfim. Talvez isso seja uma coisa que motive ele, e quando ele chega aqui no ambiente onde ele vê alguém que dá para ele carta branca para ele colocar em prática, talvez isso gere um certo engajamento nele, então você consegue perceber uma facilidade maior de lidar com o paciente, efetuar uma técnica e etc. Né? E eu tenho uma outra que ela não tem outra pós-graduação, ela fez uma formação em uma outra universidade, e aí você vê uma certa diferença, né, na questão de engajamento, de questão de proatividade, de questão de domínio, né, enfim. Então, assim, na minha opinião, o que eu percebo de diferença não é nem a questão da escola, da universidade que se formou. O que eu percebo é assim, o que eles estão fazendo além da universidade. Para mim, isso foi o que me identificou mais. O que eles estão fazendo além da universidade. Né? Então, por exemplo, tem como orientador de estágio um professor da escola de formação que ele está fazendo pós-graduação. Então, assim, ele está com alguém ali todos os dias batendo martelo sobre integralidade, pensar no geral, sistêmica, enfim, estimulando ele a sair da caixinha. E a outra não teve isso, a outra teve uma questão mais quadrada, mas talvez eu nem vejo tanta diferença de quando eu me formei, para te falar a verdade, né? E aí, assim, essa diferença que eu vejo, não nem pela universidade, eu acho que o buscar, o ir além, pensar assim, olha, beleza, eu estou me formando aqui na faculdade, legal, mas eu posso ir além. Pô, o menino que está comigo aqui, ele já fez 3 ou 4 cursos, cara, de fim de semana, entendeu? Ele fez assim, não, fiz bandagem, fiz de ventosa, fiz de liberação miofascial. Eu falei, caramba, né? Então você vê nisso, esse ir além, né? Que eu acho que, na minha opinião, assim, esse para mim é o diferencial, né? Então, legal. Eu tô vendo, pelo que eu tô percebendo, assim, eu tô vendo que dentro da universidade, por exemplo, tem gente lá dentro, aqui é legal, né? Se formar aqui é legal. Mas tem mais coisa, né? Tem mais coisa, dá para você ir além, né? Eu acho que ter esse tipo de profissional dentro da universidade é fundamental, né? Nos estágios, né? Então, para mim, assim, é a única diferença que eu notei, para te falar a verdade. Vai lá, Thiago. Completando um pouco o que o Caio falou, eu acho que a Cris, vamos ver se ela concorda comigo também, mas o aluno que ele procura um estágio, quanto mais cedo ele procura, eu acho que mais ele vai ganhando o processo, acho que de conseguir juntar as ideias e conseguir trazer as suas dúvidas e conseguir se destacar em algum momento, assim, dentro da sua formação. Porque eu acho que ele passa o perrengue mais cedo. Eu acho que ele quebra a cabeça, eu acho que ele quebra algumas coisas que ele tinha como crença que talvez ele vê de uma forma diferente. Não estou falando que tem um caminho certo ou um caminho errado, mas eu falo que é um processo onde a universidade ela vai ser muito importante dentro da formação, por isso que tem que chamar graduação, porque depois que você vai para a pós-graduação, obviamente que vem depois da sua maturidade dentro da graduação, e se nesse meio do caminho você consegue juntar uma experiência clínica de atendimento, se é isso que você quer, e passando por vários locais para você, porque você não pode passar por um local e ter uma visão de um ponto de vista, né? Mas acho que isso era só para completar. Eu acho que lá dentro ele tem um olhar um pouco diferente, porque quanto mais cedo a gente passa por isso, acho que as quedas aí, acho que os tapas na cara, porque assim, é muito difícil para assim, sabia que você tem que juntar anatomia, com a fisiologia, com a biomecânica, com
cinesiologia. Para ele ainda são matérias separadas. Então, eu acho que isso faz parte do jogo, mas ele vai entendendo o processo de organizar a rotina e as ideias de como juntar tudo isso. O momento de que ele tá acontecendo tudo na vida dele. Ele está estudando, está fazendo prova, está trabalhando, né? Acho que tem tudo isso. Ô Cris, eu vou pingar para você agora, mas eu vou aproveitar já e dentro desse mesmo tema, eu vou abrir mais um campo. O que o Caio e o Thiago comentaram foi assim, né? Tem que sair da caixa, precisa descobrir esse mundo lá fora. Quanto antes você viver um pouco desse mundo lá fora, mais você vai absorver de conhecimento e tal. E acho que a internet é um pouco disso, né? A internet ela tem um pouco desse papel de você poder, de qualquer lugar, observar um mundo onde você não está presente, observar pessoas diferentes comentando coisas, etc, etc. No teu ponto de vista aí, dentro do que foi dito até agora, você pode comentar aí o que eles falaram até dessa questão dos estágios, de sair e tal, mas emendando nesse mesmo assunto, a internet ajuda ou atrapalha? Aonde que ela ajuda, aonde que ela atrapalha? Bom, sobre a questão dos estágios, acho extremamente importante essa vivência. O aluno realmente fica com uma visão diferenciada, consegue estabelecer esse raciocínio clínico, juntar tudo igual o Thiago comentou, né? Só queria acrescentar que isso às vezes vai acontecer em diferentes momentos, né? E às vezes aquele fisioterapeuta só vai conseguir isso no último ano mesmo. Eu gosto muito de conversar com os alunos, sabe? Eu tenho uma relação bem próxima ali da grande maioria, né? E às vezes a gente tem uns alunos com algumas realidades, assim, tem aluno que vem de Barretos, por exemplo, trabalha durante o dia, pega o ônibus às 6, chega na faculdade às 7, sai às 10, vai chegar em casa meia-noite e pouco, depois acorda às 5 para trabalhar. Então, tem aluno que fica um pouco complicado isso, né? Mas eu percebo que esse aluno, mesmo o aluno que não tem a oportunidade de começar o estágio logo e vai começar um pouco lá mais para frente, que ele dá certo também, né? É o aluno curioso, igual foram o Thiago e o Caio como alunos aí, né? O aluno curioso, né? Que vai querer procurar algo fora, mesmo que isso seja no tempo dele, a hora que ele conseguir fazer isso. Sobre a internet, gente, eu acho que a internet é uma ferramenta muito boa para mostrar para a gente tudo que está acontecendo em termos de novidade. Pela internet eu descobri o que era um podcast, que eu não sabia, né? Então a internet traz muita novidade para a gente. A internet traz técnicas novas, só que a internet deixa a gente um pouco preguiçoso também. Porque a gente vê aquela informação ali passada, pronta, e às vezes a gente não vai na fonte, às vezes a gente não vai investigar a origem daquela informação, se aquela informação é verdadeira. E assim, gente, tá mudando muito, né? A tecnologia tá muito rápida. Na nossa época, eu conto isso para os alunos, parece que somos uns dinossauros, né? Parece que é coisa assim. Mas a internet era discada, né? Eu estudava lá em Londrina e morava num pensionato com 17 mulheres. A internet era discada, e depois da meia-noite era um pulso só. Então a gente tinha uma escala, da meia-noite à meia-noite e meia, uma usava a internet, da meia-noite e meia uma, né? Para não gastar muito, né? Aí a gente ia para a biblioteca, pegava os livros, xerocava, gastava um monte com cópia, né? Para poder estudar. E eu falo para eles: hoje vocês têm a informação no celular, na palma da mão, tem o Wi-Fi em tudo quanto é lugar. Então a informação tá ali, tá muito fácil. É só querer buscar, né? Só que assim, as bibliotecas estão mais vazias, né? A gente não vê ninguém retirando um livro da biblioteca hoje. Então, tem a parte positiva da facilidade, do custo-benefício, né? Comprar um livro físico hoje ele é bem mais caro, você consegue baixar um e-book pelo celular, né?
mas às vezes falta isso da preguiça, da falta do buscar a fonte, do buscar a informação verdadeira. Legal, eu concordo 100%, Cris. Eu acho também que a gente não está discutindo que precisa se mudar alguma coisa, até porque tecnologia e novidade e evolução não se muda, a gente vai se adaptando. Então a gente está passando por um processo de adaptação. A internet é fantástica, ela deu acesso aí a coisas que a gente não tinha. Ô Cris, você sabe como é que eu buscava artigos no meu mestrado? Comecei a fazer mestrado em 2004, mas a gente começou a escrever uma revisão sistemática em 2002. Não existia artigo online, não tinha. A gente ia para aquela biblioteca da Unifesp em São Paulo, consultava lá as revistas, pegava o número tombo da revista, mandava ali na biblioteca para o cara lá de cima, do andar de cima, ele separa a revista, ele desce a revista xeroca. Eu falo isso, parece que é uma coisa então mais absurda ainda. Mas era como é que. Então, Bruno, como é que você conseguia artigos para escrever a sua dissertação? Eu tinha que ir para São Paulo. Eu tinha que pegar um ônibus e ir para São Paulo para conseguir pegar material. Então, olha que maravilha hoje você poder fazer uma consulta de qualquer tipo de material e você conseguir acesso às revistas, etc., né, diretamente online. Eu vou mudar um pouco do tema. O que você acha, Caio? Você usou muito a internet durante a tua graduação? Você já era um cara aí que fazia um Ctrl-C, Ctrl-V aí na graduação? Rapaz do céu, era péssimo com isso, cara. Era muito ruim com isso. Aquelas aulas de vamos buscar artigo científico, que luta, cara. Uma luta para conseguir aquilo, para conseguir realmente pesquisar aquilo. Então, assim, eu preferia, quando eu tinha, né, algum trabalho para fazer em relação a isso, eu preferia o livro, cara. Eu confesso que eu preferia, eu não sabia buscar, eu não sabia ter informação, não entendia direito o que estava escrito no artigo e etc. Então, assim, cadê o livro de patologias? Cadê o livro biomecânica? Cadê o livro de... Sim, para mim era mais fácil. Hoje não, porque o YouTube tá aí, né, cara? Como buscar um artigo científico, como interpretar um artigo científico, pô, tem várias aulas, né, cara? Então você vai quebrando a cabeça. Então, ficou muito mais fácil hoje, confesso que sim. Mas eu confesso que eu ainda prefiro o livro do que o e-book, cara. Para mim, na mão aqui, você com a página ali é mais legal. Mas como diz a colega aí, é mais caro. Tiagão, quer fazer algum comentário? Cara, acho que eles falaram bastante coisa, que eu sou novo, né, cara? Eu já peguei a internet rodando. Não, mas acho que é muito isso. Só para complementar, além da busca, né, da informação, eu acho que a gente tem dois pontos aí importantes. Primeiro, você tem que saber muito bem, você como profissional, como que você vai usar isso a seu favor. Porque a gente, como tem muita coisa, a gente tem que saber separar o A do B para saber o que te interessa, o que é relevante, se o cara realmente ele faz isso profissionalmente, que traz e que leva a informação, ou se não é um oba-oba aí de internet para fazer um tipo de merchan que talvez não seja tão utilizado. Acho que isso é uma das coisas. E também a internet, como a gente fala dela como com muita utilidade, né? Ontem mesmo eu atendi uma paciente, ela chegou lá muito resistente a fazer uma consulta e ela foi muito motivada pela melhora das amigas que frequentam a clínica, né? Uma paciente assim com bastante restrições de capacidade de deambulação e também com muita resistência de crença. Chegou com uma dor no quadril, um monte de exame, né? E eu perguntando o que ela tinha, e aí nos primeiros termos que ela usou para mim. Então, eu já pesquisei na internet que o meu problema é assim, que eu tenho desgaste no quadril, e que eu vou fazer uma prótese, e assim, assim. Chegou me dando uma informação. Eu falei, então, peraí, vamos usar a internet a seu favor? Só que antes disso, eu queria te explicar alguma coisa. Aí eu expliquei para ela. Assim, primeiro, esse tipo de problema que você tem, alguém já te explicou, né? Quanto tempo ele está aí?
Alguém já te deu uma experiência de pessoas que venceram o processo de artrose? Alguma coisa que você leu te falou alguma coisa que você pode melhorar sem tratamento cirúrgico? Ela começou a me olhar, eu falei, é isso. Porque de repente você conversou com pessoas que ou procurou coisas desastrosas, catastrofizações importantes, que a internet ela pinga sangue quando você quer. É igual ligar à tarde a televisão, você só vai ver morte, sangue, vai falar, eu quero imagens, garoto. Vai ver que só vem aquelas coisas assim, comandante Hamilton, e aquelas coisas, porque só é isso. E aí, o que acontece? A paciente veio falando assim, peraí, vamos entender, né? Então, esse ponto, ele é até engraçado, mas quando você mostra que o Dr. Google, ele, dependendo do que você busca, talvez o caminho mais curto não seja o melhor. Muito bom, é isso aí. A internet também, ela pode ser o herói e o vilão também na vida dos pacientes, né? Eu acho que essa realidade é uma realidade muito presente aí. Cris, eu queria levantar um problema, e aí eu quero ver se você concorda comigo também na hora que eu levantar esse problema. Vamos lá, acho que o principal, o deveria ser, ou não sei se deveria ser, mas enfim, a principal referência de ensino universitário que a gente tem no Brasil são as universidades públicas. Até porque muitos dos professores, talvez hoje um pouco menos, mas historicamente, o professor de graduação de carreira, o sonho dele, né, o objeto final de carreira, eu quero ser um professor concursado de universidade pública. Na universidade pública, o professor, por lei, ele, por contrato, ele não pode exercer outra função que não seja ser professor. Então ele tem um contrato de exclusividade e ele não pode, por exemplo, atuar como fisioterapeuta, ele não pode atuar clinicamente, mesmo que ele tivesse um horário disponível para isso durante o dia a dia dele. Será que isso não criou um abismo entre ensino de graduação e prática de mercado de trabalho, ou que isso de alguma forma, não é que criou um abismo, cria um obstáculo, porque a gente está falando dessas experiências, de quanto que essas vivências são importantes, de quanto trazer essa questão do mercado para dentro e levar a universidade para o mercado, né? É mais ou menos essa a troca que a gente quer fazer. Então, muitas vezes a gente acaba vendo um professor da universidade pública querendo colocar a universidade dentro do mercado, dentro das questões científicas, e isso é excelente, isso é muito bom, todo mundo apoia isso. Mas a gente também sabe, Cris, que na hora do vamos ver, tem coisas que a gente precisa de um pouco mais de jeito, de tato, existem coisas que não saem publicadas nos artigos e que são essenciais para um dia a dia de um fisioterapeuta que está atuando na clínica. E aí começa a virar uma disputa, né, do professor com o clínico. Então o clínico fala assim, mas você não é clínico. Ele fala assim, mas você não é científico. E a gente começa a ter uma discussão que é aquela coisa que leva do nada para o lugar nenhum e ninguém soma com isso. O que a gente tem que fazer, o que a gente deveria fazer para de repente tentar encurtar essa distância, criar uma forma aí de maior ou melhor integração? E mais uma coisa, não é muito diferente atender um paciente na universidade e estar formado e pegar um paciente real ali na mão que está pagando pela consulta e você ter que mostrar o resultado para ele? Não é muito diferente isso também? Como é que a gente faz para quebrar essas barreiras e diminuir essa distância? Bom, realmente é uma questão bastante complicada. Eu me formei numa universidade estadual, me formei na Estadual de Londrina, e lá a grande maioria dos meus professores eram professores adjuntos e eram professores exclusivos ali da universidade, e muitos deles pesquisadores, né? Então, muitos ali passam a ser pesquisadores. Só que, assim, as pesquisas, elas acabam acontecendo dentro da linha de pesquisa daqueles professores que eles já trabalham. E a necessidade o surgir novas linhas de pesquisa, eu acho que só surgiria através de problemas clínicos. Porque
aparece um problema lá e fala, gente, mas será que não tem relação? E essas dúvidas, esses questionamentos, eles só vão surgir a partir da experiência clínica, né? Eu brinco com os alunos, eu falei, gente, pubalgia deve ter alguma relação com o surgimento do dente do siso, porque o jogador de futebol vai lá, começa a treinar forte, começa a aparecer o terceiro molar e pronto, a pubalgia tá lá, né? Aí vou falar com os meus amigos, eles acham que eu sou doida quando falo alguma coisa assim, né? E hoje eu tenho vários amigos que se formaram junto comigo e que são professores de federais hoje. A gente seguiu linhas diferentes, eu sou professora de uma instituição privada, e isso é um assunto que a gente senta e conversa assim quando a gente se encontra em congresso e depois a gente vai para um bar e vai falar a respeito. E eu falo isso para eles, tá? Vocês apresentaram lá um caso, uma proposta de protocolo para tratamento do equilíbrio em idoso. Quantos idosos vocês já trataram? Eu costumo questionar, eu falei assim, porque eu tenho certeza que eu já atendi mais, né? Então eu acho bastante complicado, eu acho que cria sim esse abismo, e eu acho que deveria existir essa experiência clínica, ou pelo menos uma troca desse conhecimento clínico também para esses professores que são professores adjuntos, exclusivos. Eu acho que isso seria muito importante, né? Aqueles artigos científicos que são apresentados no Congresso Brasileiro, no Congresso Internacional, por professores exclusivamente pesquisadores, poderia abrir ali uma mesa redonda e colocar um clínico ali junto para falar a respeito, né? Se não vem aquilo assim, mas não tem comprovação científica. Aí o outro fala assim, mas quando eu atendo dá certo, clinicamente funciona. Bom, mas não tem comprovação. Mas não vai ter comprovação se não der essa abertura para pesquisar justamente aquilo que a gente percebeu na clínica. Muito bom. Ô Caio, qual que é a tua responsabilidade ou quais ações você pode ter para diminuir essa lacuna? Você hoje, um clínico, um fisioterapeuta da clínica, como que você pretende ajudar a diminuir essa distância aí? Olha, basicamente assim, eu vi uma publicação, acho que hoje, né, não sei se foi da Ebrafim, onde foi, que eu vi que você e o Thiago estavam colocando em prática lá a produção de um estudo, né, lá na reação da ausculta, né, a validade disso. Eu acho que isso é o caminho. Eu acho que é esse o caminho. Eu acho que pegar essa galera que está interessada, esses estagiários que estão interessados, pegar essa disponibilidade do projeto Mãos à Obra, levantar um pessoal que está precisando de tratamento, da fila do SUS, pegar esses fisioterapeutas recém-formados ou em período de estágio que estão com sede de colocar em prática e vivenciar essa parte clínica, né? Lógico, se for ainda em graduação, sob orientação, né, sob supervisão, mas se for um recém-formado, assim, vamos botar a mão na massa, vamos fazer acontecer, né? E você começar, de certa forma, a colocar isso na ponta do lápis, né? A gente tem aí a questão do aplicativo, por exemplo, na Fisiocor, e, dentro da cabeça aqui fica aquela coisa, que vontade de pegar esse aplicativo, bater na prefeitura e falar assim, vamos testar uma coisa aqui, entendeu? Eu não sei isso, não vou te falar assim quem foi que publicou, mas isso fora do país está acontecendo de monte, de pacientes que estão sendo avaliados e reavaliados por sistema. E assim, pasmem, está dando o mesmo resultado do que a visita no consultório, né? Então, assim, eu acho assim que essa forma, sabe, de a gente como clínico entender nosso papel social e através do nosso papel social
trazer esses recém-formados que também querem aprender com esse clínico, que já está há um tempo já em exercício, e falar assim, ó, beleza, você quer aprender? Vamos começar a servir, vamos começar a ajudar a sociedade, vamos começar a pegar volume, ajudar quem realmente está precisando, e começar a colocar isso em prática, né? Aí é a produção de trabalho, aí é a produção via aplicativo, via técnica, via protocolo, não sei, entendeu? Mas chegar lá na instituição pública, por exemplo, instituição pública não, mas numa prefeitura, e falar assim, é o seguinte, ó, já tentaram fazer dessa forma? O que vocês acham? E apresentar um projeto, né? Eu acho que essa é a forma de a gente começar a encurtar isso aí, porque, na minha opinião, para que nós vamos estudar? Para o paciente, né? Por que eu vou testar se teste Y, Z ou X dá certo? Para o paciente ser beneficiado, né? Senão fica uma coisa em si mesmo, entendeu? Então, na minha opinião, é isso, é a gente realmente levar para a população, testar, começar a produzir trabalho sobre isso e começar a chegar nas instituições, por exemplo, públicas, que eles vão começar a ver, né, no caso desses profissionais que a professora colocou aí, falou assim, ó, tem um pessoal aí produzindo uma coisa interessante, que está fazendo sentido lá na cidade de fulano, está fazendo sentido, lá em Oswaldo Cruz, lá em Rio Preto, lá em não sei onde, está fazendo sentido. Se a gente não começar a olhar para isso aí, a gente vai ficar para trás, eu acho que é por aí. Eu vou aproveitar e vou fazer um comentário, então, aqui rapidinho, antes de passar para você, Thiago. Eu acho que o que o Caio comentou aqui é super importante. A ideia é assim, ó, se a gente realmente quiser unificar isso, a gente precisa do clínico fazendo pesquisa, eu concordo com você, Caio, dentro das nossas possibilidades. Não necessariamente só fazendo, mas também lendo, discutindo, debatendo, isso é importante. Mas eu vou falar uma outra coisa, Cris. Eu acho que a universidade, né, ela faz muito convênio de parceria com hospitais, com asilo, com a PAI, com centros de reabilitação, em geral centros filantrópicos, centros públicos ou coisas assim. Por que a gente não tem esses convênios com clínicas particulares, aonde existe uma outra realidade de fisioterapia extremamente importante para o trabalho das pessoas? Vou falar mais. Eu acho que a maior luta hoje do professor da universidade pública deveria ser, eu não falo assim, eu acho que é um absurdo que fizeram com o salário do professor da universidade pública, tá? É um absurdo. Esses congelamentos que não têm reajuste inflacionário, eles são criminosos, porque eles são anticonstitucionais. Mas hoje, eu acho que a luta deveria assim, ó, me liberta. Eu quero a minha liberdade de poder trabalhar fora daqui também. Eu tenho meu horário de trabalho, eu cumpro meu horário de trabalho, mas eu quero a minha liberdade de trabalhar fora daqui. E o professor de universidade pública deveria ter a possibilidade também de viver um pouco das experiências fora dali, para poder fazer com que essa universidade realmente ela possa agregar mais aí na vida das pessoas. Você já imaginou, Thiago, se a clínica pudesse ser também, hoje é de maneira informal, com o aluno fazendo estágio e tal, por iniciativa do aluno, mas já pensou se a universidade fosse lá bater na tua porta e falar, Thiago, eu preciso de uma ajuda tua aqui na formação de alunos, ó. Eu preciso de um lugar para eles enxergarem uma outra realidade, um outro contexto. Assim, quanto que isso poderia acrescentar na vida dessas pessoas, né? Cara, acho que é uma somatória de coisas que passa na nossa cabeça e voltando lá, quando você falou de internet, a gente acompanha muitas coisas e eu vou fazer um gancho, tá? De muitas coisas falando assim, isso não serve, isso é uma porcaria, o que o cara faz sabe, para não falar outras coisas aqui, porque é muita gente falando que é como se o que eu faço é a melhor coisa do mundo, isso não funciona, isso é mais fácil você usar, colar fita, que cor que você quer que cola, que usa, sabe, e muita balela falando assim e virando motivo de chacota. A gente vê muita gente falando isso, gente séria, tá? Gente séria. Puxando um pouco para a osteopatia, o Bruno, que é uma referência assim em pesquisa, para mim é uma referência, me ajudou muito no meu mestrado, me ajudou muito no meu doutorado. Garoto, quando fala de osteopatia, e eu acho que isso pode ser esclarecedor para muita gente que está assistindo, muitos alunos nossos, acho que o que você acha? Porque quando a gente fala de pesquisa em osteopatia, e a gente tem feito um trabalho, está começando a fazer um trabalho de ausculta, eu acho que isso
Acho que desse trabalho que a gente conseguir coletar de estatística, acho que vai abrir a porta para muitas outras coisas, mas pelo menos para um direcionamento. Comenta um pouco como que você enxerga isso, a questão de se é uma metodologia diferente, se não é uma coisa diferente do que eles estão acostumados de um padrão de pesquisa. Eu queria falar, qual que é a tua visão em relação a isso para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que pode ser um divisor de águas para argumentar também com outras pessoas. Ô Cris, eu vou dividir com você aqui, eu vou falar um pouco do que eu penso, mas eu queria te ouvir também, essa mesma pergunta do Tiago, eu acho que é super importante. Então vamos lá, ó. Por que a gente tem tanta dificuldade hoje de enquadrar algumas especialidades, algumas áreas, dentro do modelo científico? Primeiro, porque nessas áreas especificamente, vamos lá, eu vou falar um pouco de quiropraxia, de osteopatia, até de acupuntura, tá? A gente não tem um diagnóstico, a gente não trabalha com diagnósticos formatados. Você tem artrose de joelho, você tem hérnia de disco. A gente trabalha com uma visão diagnóstica muito mais ampla, tentando estabelecer relações e conexões sobre várias coisas diferentes que estão acontecendo com o paciente. Então, nessas áreas não se trata sintoma. A gente trata disfunções no indivíduo que, na avaliação do responsável, entende-se estão relacionados com aquele sintoma específico. Então, é muito difícil você formar grupo. Essa metodologia de grupo, que a gente usa como base para os trabalhos científicos, né, ela foi estabelecida, de verdade, ela foi estabelecida para fazer pesquisa de remédio. A gente está usando metodologia usada para fazer pesquisa de remédio para fazer pesquisa de fisioterapia, tá? Talvez seja até um pouco forte o que eu vou dizer, mas a gente está enfiando o círculo no quadrado ali. Uma hora passa, mas vai ter que quebrar umas beiradinhas, não vai passar bonitinho ali no meio, tá? Eu acho que isso cria uma barreira muito grande, principalmente nas metodologias clínicas que trabalham com modelos de diagnósticos distintos. Então, para mim, na minha visão, essa hoje é a principal barreira que nós temos que vencer. Nós, que estamos aqui do nosso lado clínico dessas metodologias diferentes. O que você pensa disso? Bruno, concordo plenamente com o que você falou. Eu acho muito complicado a gente conseguir a casuística adequada. Normalmente, quando a gente vê estudos clínicos, a gente vê relato de caso. Só que relato de caso tem um nível de evidência baixo, né? Então, existe sim essa dificuldade da gente conseguir uma amostragem aí que permita demonstrar relação causa-efeito. Então, de repente, pensar em estratégias diferentes para avaliar essas doenças que a gente não consegue, às vezes, quantificar uma melhora, né? Às vezes, a gente não consegue, às vezes, graduar de 0 a 10, porque é uma coisa muito, muito subjetiva, muito qualitativa, né? Então, de repente, pensar em pesquisas qualitativas para tentar aí validar esses resultados, né? E não pesquisas quantitativas. E eu acho que uma outra dificuldade também é que, para passar por um comitê de ética, você normalmente tem que ter uma universidade ali vinculada. E hoje, assim, a pesquisa com seres humanos, ela tá a exigência do comitê de ética está cada vez maior. Então, assim, primeiro para o seu projeto ser aprovado, né? Já tem ali um monte de empecilhos. Eu acho que está certo, tem que ter um certo rigor, né? Mas isso dificulta também o trabalho do clínico, né? Dificulta bastante. Perfeito, concordo. Você sabe que a gente conseguiu um cadastro na Plataforma Brasil pela Ebrafim. Hoje a gente também está lá. Então, mesmo sem ser universidade, mas a gente tem a empresa, né, uma empresa com uma classificação específica, hoje a gente consegue também submeter trabalhos pela Ebrafim, e isso já é uma coisa incrível. Mas também deveria ser possível isso de uma maneira clínica, o cara ter lá pelo nome pessoa física, né? Isso já também adiantaria bastante. Ô, Caio, eu vou te fazer uma pergunta
E eu queria muito que você me desse uma resposta, mas eu não vou te falar qualquer não. Vou fazer a pergunta e vou ver o que você vai falar. Como é que você, hoje na clínica, apesar do Caio gostar de pesquisa, ele lê, mas ainda assim não tem uma formação em pesquisa. O Caio não fez um mestrado, ele não tem uma formação assim tão técnica em metodologia de pesquisa, mas sempre está lendo assim coisas que estão saindo. Caio, sem ser um cara ali que vive no meio da pesquisa e que vive com o artigo debaixo do braço, como é que você gera credibilidade para o teu paciente no teu atendimento? Sem mostrar o artigo para ele, como é que você gera credibilidade no que você está fazendo? Ouvindo ele, Tem mais coisa. na minha opinião. Tem uma que é mais importante que essa. Como é que eu já pegou, Resultado. Resultado. Isso. E a importância de ele saber que, de certa forma, outras pessoas que passaram por ali tiveram resultado. E por ser cidade pequena, isso é muito bom. Eu me ouso, em alguns casos, de citar nomes que são próximos de pessoas que se aproximam, que vêm até aqui me procurar na clínica ou passam comigo no consultório. Lembra de fulano? Nossa, você viu como fulano tava? Então, fulano tá bem, né? Você viu que satisfação e etc, né? E esse é um ponto. Outro ponto, a metodologia que a Fisiocor implementou hoje de atender me ajuda muito nisso também. A gente tem aqui no salão, sei lá, 3, 4 pacientes ali sendo atendidos fazendo exercício, ou na maca sendo atendido com terapia manual, e aí chega aquele paciente novo reclamando, né, que está com terceira sessão de fisioterapia e não melhora, né, uma condição clínica que vem há anos. E aí, isso aconteceu essa semana aqui. Chegou uma paciente nova com dor do carpo, nos 2 punhos, e a mão demasiada, a terceira sessão de fisioterapia, ela desanimada. Falei, calma, estamos chegando lá, pouco a pouco, parará. De repente, as 3 que já estavam aqui estão comigo há 4, 5 meses fazendo reabilitação. Gente, foi engraçado, foi quase uma reunião aqui de família. As 3 olharam para ela e falaram assim, olha, eu não conseguia caminhar nem um quarteirão. Hoje eu consigo caminhar todos os dias com meu marido, hoje eu consigo ir no salão de beleza, hoje eu consigo ir no mercado. Mês passado foi a primeira vez que eu consegui fazer uma compra sozinha no mercado. A outra falou assim, olha, faz tempo que eu não consegui ir no shopping e carregar sacola, e eu consegui semana passada no shopping. Eu olhei para aquilo ali e falei assim, acabou, vou falar o quê? Né? Então, assim, ela pôde ver em pessoas de diferentes realidades resultados. E aí eu cheguei no ouvido dela e falei assim, tá vendo essas 3 pessoas que falaram isso para você? Aquela ali tá há 3 meses comigo, aquela tá há 5 meses aqui, aquela ali tá há 2 meses aqui. Então, se você tiver paciência, você vai chegar lá também. Perfeito. Ô Cris e Thiago, você sabe por que eu falei do Caio? Resultado. Você fala assim, mas Bruno, como é que você sabe que o Caio dá resultado? E você nem tá ali do lado dele do dia a dia, como é que você sabe disso, né? O Caio hoje é um franqueado Fisiocor. Então, eu também tenho acesso ao sistema da clínica lá. Então, esses dias eu bisbilhotando, porque eu sou chato, viu, Caio, de bisbilhotar. Então, esses dias eu bisbilhotando, eu entrei lá no formulário da clínica e fui fazer uma avaliação de satisfação de paciente atendido na clínica. E o nível de satisfação de paciente atendido na clínica é incrível, assim, em Oswaldo Cruz, é incrível. A gente a gente não tem respostas negativas na clínica. Teve um paciente, quando ele avaliou melhora, ele avaliou como se a melhora não fosse uma melhora realmente importante para o quadro dele, mas na hora que você vai ver a satisfação dele, ainda é nota máxima. Então, quer dizer, o que ele recebeu lá, mesmo sem entregar um paciente, um caso só desse tipo, mesmo quando não entregou uma melhora de performance, ele entregou satisfação máxima, com aquilo que ele recebeu como tratamento. Então, eu acho que assim, né, até dentro da nossa realidade hoje, eu acho que é imprescindível que isso faça parte da rotina de trabalho. A gente tem que oferecer o melhor ao paciente, a gente tem que gerar resultado naquilo que o paciente veio buscar. E a novidade disso tudo, né, Caio, é a gente conseguir mensurar e metrificar isso para saber assim, será que eu estou no caminho certo? Você está no caminho certo, tá? E a gente consegue perceber claramente que você está no caminho certo. Então, parabéns aí pelo teu trabalho também. Concorda, professor Thiago? Cara,
depois de tudo que você falou, e acho que a palavra que remete é o resultado, que o Caio falou, né? Faz parte do conjunto, faz parte da obra. Eu queria chamar a atenção do resultado para, claro, um paciente lá, quando a gente conversou lá atrás em relação a essas métricas, em relação às coisas que a gente está tentando aí trabalhar, a gente pensa assim, de onde vêm os pacientes, né? Só que o resultado é de onde vêm os pacientes. Pela própria indicação dos próprios pacientes, familiares, amigos, conhecidos, e aí todo mundo começa a fazer o seu... Só que tem um resultado que quando chega, né, o médico começou a te indicar, sem te conhecer, através de resultado. Não sei se a Cris lembra, existia muita coisa lá atrás, onde existia uma precificação para a pessoa te indicar, né, um percentual que era uma coisa de rotina do mercado, né? E hoje, olha que conquista, né, que a gente tem dentro da fisioterapia de autonomia, de entrega e de resultado. E o resultado é uma conquista nossa, né, daquela pergunta de 20 anos para cá, é onde a fisioterapia começou a ganhar corpo. E hoje a gente fala de metrificação, a gente fala de resultado, fala do médico. E quando o médico, ainda mais, ele fala assim, eu quero te conhecer, eu quero saber como que é o teu trabalho, eu quero ir até a sua clínica. Né? A Cris tem proximidade com médicos também, eu também tenho essa proximidade. A gente vem conversando muito com o Caio vem falando de médicos de outras cidades que também estão querendo conhecer o trabalho dele. E eu queria dividir e contar um caso de resultado. Mas é de resultado e de gratificação por ter escolhido a fisioterapia. Né? A gente vem num mundo onde o paciente procura a gente e esse paciente vem indicado por um médico, por isso que eu vou chegar no resultado. E com uma patologia muito grave. Uma patologia muito grave, inclusive, e a esposa dele também é fisioterapeuta e foi minha aluna na graduação lá na Unilago. Tá? Então o médico indicou ele e eu conheço a esposa dele. E ela tá grávida. E esse cara, ele tem uma dor no ombro, ele tem uma distrofia no ombro. Grave, em relação ao nervo que não consegue mais passar a condução para o músculo-chave para poder fazer uma elevação de ombro, para poder ter a força no ombro, né? E esse cara veio me buscar para ter movimento, para ter uma melhor qualidade de vida. E aí eu comecei a trabalhar com ele, buscando o máximo de resultado, pensando no que ele tem que fazer. E eu comecei a passar exercícios funcionais. Mas sabe que exercícios funcionais quais os exercícios funcionais que eu comecei a passar, garoto? Exercícios para que ele consiga segurar o filho quando o filho nascer. Porque tem muita gente que quer jogar basquete, tem pessoas que querem jogar futebol, né? Mas esse cara, ele veio para mim de presente porque a funcionalidade dele, né? E hoje eu falei isso para ele. Eu falei, tá vendo esse movimento que você tá fazendo agora com essa bola? Você tem que imaginar que daqui 2 meses teu filho tá no seu colo. E a força que você tem que fazer é essa. Aí ele olhou para mim, ficou me olhando, falou assim, mas, cara, fisioterapia trabalha esse lado também? Eu falei, porra, e como? E a gente tá aqui para isso. Isso aí, muito bom. A gente já está mais perto aí do final, mas eu queria ainda falar de um último tema aqui para a gente discutir, que é o ensino EAD e as teleconsultas. E a Cris, ela já pode dar uma visão aí de alguém que está realmente vivendo isso na prática. A gente pega até assim, Cris, né? Pré-pandemia, parece que tinha uma guerra no país, né? Uma guerra mesmo, assim, todos os crefitos, universidades, uma mobilização, professores. Aí veio a pandemia e falou, peraí, até que esse negócio de EAD não é assim um bicho de 7 cabeças tão longe, assim, né? A gente foi obrigado a enfrentar, né, uma parte disso. Mas, Cris, me fala o que você acha hoje do ensino EAD em fisioterapia, possibilidades, perspectivas e desafios aí dentro dessa área. Bom, não tem como falar disso sem falar do ensino durante a pandemia. Então, como você falou, Bruno, isso veio meio no susto no começo, porque a gente teve que se reinventar enquanto professor, né?
E para que o ensino continuasse, de certa forma, o MEC precisou autorizar esse ensino à distância, né? Precisou validar esse ensino à distância. Então, o que eu percebo? A gente está ali, bem próximo ao aluno, a gente não tem o contato físico, e a nossa profissão precisa muito do físico, né? Só que a gente está ali, disponível para esclarecer dúvidas, e a grande diferença é que eu acho que o aluno ele passa a ser o responsável pelo aprendizado dele. Enquanto a gente está ali fisicamente, a gente está ali passando tudo, mastigado para o aluno, mas enquanto o aluno está ali do outro lado, muitas vezes com a câmera desligada, né? Ele passou a ser responsável pelo próprio aprendizado, porque ele tem que falar, não, eu tenho que me dedicar, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que estar presente, eu tenho que estar acompanhando essa aula, mesmo que o meu professor não esteja ali me vendo, assistindo, né? E o professor, eu falo assim, ele acabou ficando um pouco mais cansado também, porque o aluno muitas vezes tem acesso, ali está com o seu celular, na pandemia foi feito assim um grupão no WhatsApp, então eu senti a necessidade de começar a impor alguns limites, por exemplo, horário comercial, não mandar mensagem fora de horário, não mandar mensagem de final de semana, né? Porque você está ali próximo com o seu celular, você está entrando ali no Teams, que está num grupão no celular, e você consegue ter acesso ao seu professor por ali, né? O aluno que se dedica, o aluno que tem vontade, ele consegue aproveitar bem, né? E agora a gente está tendo a experiência do ensino híbrido, que é um curso que a gente chama de curso flex, onde os alunos têm aula online durante a semana e presencial aos sábados. E a experiência tem sido bastante positiva, porque esses alunos, eles são bastante dedicados, eles vêm bastante preparados para a aula prática, eles conseguem aproveitar bastante daquele conteúdo prático, e eu acho que a gente vai ter que começar a abrir a nossa mente para isso, porque eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Boa, concordo plenamente aí. O aluno faz muita diferença no que... Na verdade, assim, lógico que o ensino é importante e tal, mas o aluno, o percentual de responsabilidade do aluno, ele é muito maior que o percentual de responsabilidade de quem está ensinando determinado conteúdo. E até eu vejo muito assim, né, Cris? De repente você vai na clínica, o cara tem ali 30 diplominha na parede, consultório bonito, visão panorâmica, mobília ali de primeira desenhada pelo arquiteto X, bacana, legal, agrega valor, mas se não entregar resultado, não tem arquitetura que faça milagre. Se não acolher esse paciente, se não cuidar dele, se não entregar resultado, não tem ali design e diploma na parede que contorne essa necessidade. Caio, me fala um pouco da tua experiência hoje com teleatendimento, que mesmo que você não faça um teleatendimento integral, talvez aí um pouco da experiência do que é o uso da internet, do WhatsApp, do app Fisiocor aí dentro da tua realidade de trabalho hoje. É muito interessante isso, porque eu estou com uma consulta marcada terça-feira, um paciente de Maresias, que ele é genro de um paciente aqui, ele já passou. Não, e o pior é que ele é francês, cara. O sotaque brasileiro, olha, para ouvir o áudio dele foi uma luta. Mas, falei, vamos lá. De repente, eu falei, não, vamos lá, vai dar certo. Mas, assim, a experiência, assim,
hoje eu tenho uma certa, assim, mais tranquilidade. Eu confesso que vai ser minha primeira consulta de avaliação, por exemplo, por teleconsulta. Mas, assim, por causa do aplicativo, eu consegui me sentir mais tranquilo. Porque, assim, basicamente, eu já sei um pouco do caso dele, vai me passar os exames, e, assim, eu tenho um aplicativo como suporte e também de tranquilidade para ele, entendeu? Porque ele vai se sentir muito mais amparado. Só explica o que é esse aplicativo aí para o pessoal que está ouvindo aí não ficar perdido também. Só uma visão geral rápida, assim, bem rápido, mesmo só para... Rápido, Assim, basicamente assim, a gente tem um aplicativo hoje com mais de 300 exercícios, segmentados por estrutura cervical, ombro, joelho, né? E você, quando tem um paciente que você quer dar para ele uma tarefa para casa, você seleciona algum exercício, coloca o horário mais indicado para ele, isso vai despertar ele, vai cobrar dele uma avaliação, né? Então, basicamente, essa é uma forma de a gente levar o ambiente clínico para casa do paciente, para viagem, né? Enfim. Então, é basicamente isso. Então, a minha experiência com a teleconsulta é pequena, mas ela vai começar a se iniciar agora. Só que, pelo fato de isso vir crescendo, ter o aplicativo, me dá mais tranquilidade. E também, assim, vamos lá, eu tenho formação em osteopatia, tudo, ok, atendo consultório de osteopatia, etc. Só que é o seguinte, quando eu penso em levar bem-estar para um paciente, se eu ficar só na minha caixa aqui, no meu consultório, fechado, eu tenho que botar a mão em você. Pô, o cara, ele me ligou assim, cara, eu tô com muita dor lombar, tô com dormência nas pernas, tô perdendo a força das pernas, e assim, eu já tentei fisioterapia aqui faz 9 meses, e assim, não tá resolvendo nada. E eu não posso ficar indo para São Paulo fazer fisioterapia, eu não posso ficar indo para... Você me ajuda? Pô, cara, entendeu? Esse lado, essa sensibilidade de falar assim, não, cara, tamo junto, entendeu? Vou te ajudar sim, vamos abraçar essa situação sim, vamos fazer assim. Então, estou traçando um plano para ele. Por quê? Porque é um ser humano, cara, é um paciente, uma pessoa que está precisando de ajuda. Então, eu preciso sair um pouco da caixa em relação a isso. Pô, eu garanto que a Ebrafim teve que requebrar na pandemia para levar conteúdo para a pessoa lá longe, cara. Entendeu? Para ele ter a mesma informação, por quê? Porque tem um tio da padaria lá, o vizinho dele, o senhor da feira, ou a pessoa que está lá precisando de alguém que bote a mão nele, que avalie ele, que trate ele, para poder começar a trabalhar. Então, você começou o podcast falando uma coisa sobre questão de tecnologia. A gente precisa se adaptar a ela. Não tem jeito. Entendeu? E usar ao nosso favor. E a questão do WhatsApp, etc., também me facilita muito. Por quê? Uma paciente passou comigo aqui na clínica e a gente, assim, ela não teve a evolução que eu esperava, né? Dentro das questões manuais e etc., da osteopatia. E eu falei assim, faz o seguinte, eu falei assim, cara, não vou conseguir voltar aí, porque questão de agenda. Eu falei, vamos fazer o seguinte, peguei o celular, né, na hora ali, eu filmei, eu fazendo 2 exercícios para ela, eu falei assim, olha, faz esse exercício assim, assim, assado, depois você me fala. Pronto. Ela me respondeu, falou assim, pô, Caio, muito obrigado pela sua atenção. Então, assim, ela tá se sentindo super melhor, bem melhor com isso, amparada, entendeu? Então, assim, a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Então, essa é a minha opinião, que não dá pra gente ficar enquadrado aqui dizendo que não vai ser só do meu jeito e assim, que não vai ser. A gente vai ser engolido pela tecnologia se a gente achar que tem que ser só da forma como a gente aprendeu. Show de bola, isso aí. A gente já está aí praticamente no final. Thiago, eu queria que você fizesse aí seus comentários aí, se tiver alguma colocação sobre isso, já aproveitando assim no embalo, suas considerações finais aí, seus contatos aí para as pessoas poderem te localizar, enfim, todas as informações aí para o pessoal também que está ouvindo, o pessoal novo que está te ouvindo, que não cansou, ou que tem o pessoal que já cansou da gente, né? Mas o pessoal novo aí que está chegando agora para poder achar a gente também. Pode ser, porque às vezes o pessoal já enjoou das nossas caras assim, né? Aí fazer o quê, né? Não tem como arrumar a funilaria mais, veio desse jeito. Em relação à colocação, tanto da crise e do Caio, a pandemia ela veio para te tirar do prumo, e tirou a gente do prumo em várias questões acadêmicas e também na prática, onde
Foi feito na clínica um catado dos pacientes que lá estavam, que todos sumiram, principalmente os idosos, e dividido por fisioterapeutas, cada um tinha uma responsabilidade de pegar o celular, desde a senhorinha de 90 anos até o mais novo paciente, para, pelo menos, fazer uma ligação de vídeo e oferecer ajuda, tá? E colocar à disposição. Isso deu certo para vários outros mais resistentes, mas isso foi feito com todos os pacientes. Eu mesmo fiz aula com o personal na minha cozinha com o celular ligado, porque eu tinha que continuar me cuidando. Então, foi uma adaptação necessária que, em alguns momentos, ela vai salvar, como o caso que você vai atender é o Gabriel Medina, né, Caio? Lá em Maresias. Você vai fazer essa consulta aí, você vai ter que aprender a surfar também. Então, acho que isso salva muito, e acho isso muito, muito importante e que veio também para ficar. E a gente tem que se adaptar a essa nova era. Então, mas a minha experiência com isso, ela é pequena, mas eu acho ela importante como uma ferramenta, por exemplo, um paciente de coluna que você tem uma técnica chamada Mackenzie, e isso pode ir através de alguns exercícios, e a continuidade através do app, Physiocore, isso aí está tudo lá detalhado, um áudio, um vídeo, onde o paciente tem dúvida, ele vai entrar em contato com você. Então, é uma coisa bem explicada, numa linguagem direta para o paciente. Então, isso você pode salvar um cara que está travado lá na Austrália. Então, acho isso muito importante. E as minhas considerações finais. Primeiro, que é muito importante estar aqui com o Brunão, dividindo mais uma vez esse palco com duas pessoas super especiais, que acho que todo mundo aqui tem uma história que se cruza em algum momento. E eu vou trazer a Cris como representante da Unip aqui em Rio Preto, onde eu nasci, onde eu cresci como fisioterapeuta, onde pessoas me ajudaram a estar aqui hoje, tá? Tanto o Marcelo, na coordenação, ele foi meu professor, a Aline Zanella, que teve uma participação importante, e outros demais professores, como o Milton Amantini, onde eu fiz meu primeiro curso, como o Paulo Saad também, me deu uma baita de uma alô, eu encontrei ele na rua, e dou um super abraço nessas pessoas assim, que são referência para mim, e professor é sempre professor, e eu sempre vou chamar eles de professores, porque o professor ele nunca deixa. Então, o meu muito obrigado, Cris, obrigado pela sua participação de coração, e estou muito feliz assim, dessa nossa proximidade, dessa nossa troca muito grande. E o Caio, para mim, eu vejo ele como... O Caio também é inspiração, né? O Caio não veio falar que a gente quer referência, não, mas o Caio é inspiração para nos ensinar, e você me ensina muito, tá? Você me ensina muito, talvez, as coisas que eu tenha dificuldade, e a gente enxerga também isso como forma de crescimento, independente da idade, porque do mesmo jeito que a gente fala com uma pessoa de 70 anos, né, a gente tem que entender que falar com uma pessoa mais nova, com menos experiência em algumas coisas, a gente tem muito para aprender. Então, eu quero deixar isso registrado, porque eu aprendo muito com você. A gente se fala, acho que você é uma das pessoas que eu falo diariamente. Aquele curioso chato que o Brunão começou falando, ele continua, viu, Brunão? Ele continua. E eu tenho muito orgulho, assim, de trocar, assim, não é troca-troca, tá? Mas de trocar experiências com você. Isso é muito importante. Então, o podcast tem essa quebra aqui de brincadeira e de coisa séria, e a gente está aqui para fazer isso aqui um pouco. Então, a minha gratidão por aprender com você. E @cfisoficial, @fisiocore.oficial. Estamos aí, o Brunão na @ebrafim, e a gente está junto aí para trazer informação e sempre juntos. Muito obrigado. Show de bola, Tiagão. Show de bola. É isso aí. Tamo junto. Cris, muito obrigado aí. A gente está aí há tanto tempo, né, tentando se ajudar, né? Acho que nossa história é mais ou menos, a minha e a tua, né, é mais ou menos isso, né? Você nos ajuda muito e a gente tenta retribuir de alguma forma também sempre que a gente pode, né? Então, é uma parceria. E essa ajuda, na verdade, ela está muito mais focada
no que a gente está mais preocupado em fazer, que é ajudar os nossos alunos, na verdade. No final das contas, né, a ponta é o aluno que está lá no final e a gente quer o melhor para eles. É disso também uma grande parte da nossa sobrevivência, uma parte dos pacientes, uma parte dos alunos. Muito obrigado aí pela participação. Queria que você fizesse também as suas considerações finais aí sobre a tua experiência. Agora não, você já não tinha experiência nem como ouvinte, agora como participante do podcast. Bom, eu quero agradecer imensamente. Eu adorei participar, tá? Quando precisar, vou estar à disposição, né? Gostei muito, muito mesmo, porque foi um papo muito legal, muito leve, muito produtivo e eu acho que o pessoal vai gostar. E quem estiver assistindo, quem for acompanhar, eu acho que vai gostar muito, né? Bom, quem quiser me encontrar, o Instagram é cris.bonvicini, @cris.bonvicini, mas eu estou na Unip todos os dias, pode ir lá nos visitar, para ver nosso estágio, conhecer o nosso trabalho, eu estou lá todos os dias. Também acho muito legal só comentar que a gente se ajuda aí no caso dos alunos, mas eu fico muito feliz também quando um paciente fala assim para mim, Cris, eu vou fazer o tratamento agora lá no Cefis. Gente, tá em excelentes mãos, para mim não tem concorrência, não é todo mundo amigo, todo mundo se ajudando, todo mundo complementando, né? Eu gosto muito de fazer um trabalho inicial que começa dentro do hospital com esses pacientes e depois deixo os pacientes escolherem o tratamento que eles querem seguir, onde seguir, e aí eu acho muito legal isso, tá? E só para terminar rapidinho, né? Tô de rosa, não é à toa, representando aí o time feminino, Outubro Rosa, lembrar todo mundo, né, do autoexame, da mamografia, para se cuidar, que é o câncer que mais mata a mulher aí no país. Então, a prevenção é sempre o melhor remédio. Obrigada, gente. Boa, muito bem, Cris, obrigado. Caio, suas considerações finais, como é que as pessoas podem te encontrar, saber um pouco mais do teu trabalho. Muito obrigado mais uma vez aí pela excelente participação também. Bem, foi uma honra, cara. Bom, para me encontrar, tem o Instagram da clínica hoje, né, fisiocor.oswaldo-cruz, né, tem o Instagram também meu pessoal, Caio L. Paz, _. Eu quero agradecer muito a vocês, de verdade mesmo. Eu acho que em momentos diferentes, mas o Bruno e o Thiago, eles são referência da minha vida e continuam sendo, né? O Bruno foi chato, mas assim, ele sempre foi desse jeito, viu, Thiago? Cara fechada, parecia que ele tava dando bola pra você, entendeu? Mas assim, assim, meu, você ia falar com ele, não, você quer? Então vai atrás, né? Então acho que isso, de certa forma, foi muito importante para mim, né? Então eu quero agradecer muito por isso. O Thiago tem palavras, né? Meu, se você mora em Rio Preto, na região, você quer viver skin the game, vai pro Cefis, passa uma semana com o cara, entendeu? Você vai ver o que é botar a mão na massa. E assim, por mais que a gente aprenda muitas técnicas na osteopatia e ver os professores aplicando, eu olhei pro Thiago no meio do salão, pipocando de gente, atendendo, fisioterapeuta por tudo que é lado, música alta, cara, ele sentado ali e realmente você vê que tem pessoas que ele acredita no que ele está fazendo, né? Então, assim, eu olhei aquilo e falei assim, cara, não é só aquela coisa aquele misticismo que as pessoas criam da osteopatia, realmente existe um fundamento, existe um porquê de estar ali. Então, assim, agradeço muito pela participação, foi uma honra para mim absurda, tá? E assim, para aqueles que estão aí, né, talvez querendo sair, você está na faculdade, está ouvindo isso, se aproxime de pessoas que você, de certa forma, se identifica. Simples. Se aproxima delas. Enche o saco delas. Suga elas o máximo que você puder. Isso não é inconveniente, tá? E eu me coloco inteiramente à disposição para isso, e eu tenho certeza que os professores aqui também. Obrigado, Cris, aí. Um prazer te conhecer. E é isso aí, pessoal. Obrigado e estou sempre à disposição. Valeu, Caio. Então, pessoal, mais um episódio aí,
3 pessoas incríveis aqui com experiências dentro do que a gente está falando aí da parte acadêmica, clínica. Então, para dar certo na vida, ou dar certo entre aspas, né, para conseguir realmente desenvolver carreira, é só pegar, ouvir isso aqui do começo ao fim, você já vai ter pelo menos um caminho de processos a seguir e pelo menos e várias outras questões aí para discutir. Então, mais uma vez, agradeço a todo mundo que está assistindo mais esse episódio. A gente pede sempre que vocês aqui deixem comentários, curtam, compartilhem com seus amigos, façam esse conteúdo chegar no máximo possível de pessoas. Isso aqui é feito para vocês. Façam críticas. A gente ainda está testando os formatos, então façam críticas, sugiram novos temas, façam sugestões de novos convidados. O que a gente quer realmente é criar o melhor tipo de conteúdo possível, né, para que vocês possam aproveitar. Então, obrigado mais uma vez, valeu, muito obrigado, Thiago, muito obrigado, Cris, muito obrigado, Caio, valeu, galera, até a próxima, valeu, tchau, tchau.